Boa tarde a todos. Declaro aberta mais uma sessão dessa primeira comissão de Jornalistica Esportiva do Futebol de São Paulo. Meus colegas auditores presentes, Dr. Wesley, Dr. Ricardo Canduva, Dr. Henrique, pela Procuradoria, pela Laia do Futebol, Paula, João, que sempre organiza essa pauta, todos os advogados presentes e tudo que nos assistem. Temos três preferências na sessão de hoje e um pedido de adiamento. Então, passo pelas preferências e depois a pauta ordinária. A primeira preferência é o quarto processo da pauta, processo 186 de 2026. Doutora Mariana, advogada, pode se aproximar, doutora Mariana. Passo a palavra ao relator, doutor Ricardo Canduva. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Peço licença para cumprimentar a todos os presentes em nome de Vossa Excelência, do programa Alexandre Pissoli. E, sem mais delongas, faço a pauta do dia. Inicia com o processo número 186 de 2026, partida realizada pelo Campeonato A3 Profissional entre o Esportivo Brasil e o 15 de Jaú, no dia 21 de março de 2026. Da denúncia que o senhor Ederaldo Antônio de Oliveira foi expulso por reclamar assintosamente das decisões da arbitragem, mesmo após ter advertido anteriormente. Portanto, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda foi denunciado como incurso no artigo 243-F, pois mesmo após ter sido expulso, manteve-se no alambrado e afirmou, com as palavras que abro aspas, em direção à arbitragem, dizendo: seu cuzão vem aqui para roubar a gente, não sabe da importância do jogo, seu filho da... Fecho aspas. Portanto, como disse, denunciado também no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse relatório, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Canduva. Tem algum vídeo a ser exibido, alguma prova? Não, só o denunciado está presente. Então, é seu vídeo, né? Passo, então, eu peço a gente para trazer o documento para o João, para se identificar, por favor. Senhor Ederaldo, é isso? Isso. Ederaldo, pode entregar o documento para o João? Se der sequência, pode sentar na cadeira aqui na frente dos auditores. Tudo bem, Ederaldo? Vou passar a palavra ao relator, que vai conduzir a audiência do senhor, e na sequência, se algum colega tiver um questionamento, ou a Procuradoria, ou a sua advogada, eu passo a palavra a eles para esclarecimentos também, tá? Obrigado pela presença. O relator, do Ricardo Canduva, está com a palavra. Obrigado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Em primeiro lugar, eu queria saber a sua versão sobre o ocorrido nessa partida, né? Desde a primeira competência até efetivamente a sua expulsão. Por favor. Boa tarde. Em relação à minha expulsão, é um jogo com uma tensão muito grande, né? Que valia um rebaixamento. Eu não lembro assim, palavras que eu falei para ele, eu apenas discordei de decisões dele. Né? Falei que era um jogo muito importante para ele ter um pouco mais de atenção nas decisões dele. Nas duas vezes, tanto é que foi 2 cartões amarelos pela mesma reclamação que eu fiz com ele. E a hora que ele deu o segundo, saí do campo normalmente. Depois, então, da sua expulsão, quando você saiu do campo, você efetivamente... Então, depois da sua expulsão, quando você foi expulso, você saiu do campo e não esteve mais
tá perto, não falou mais nada. O que aconteceu depois da sua expulsão? Após a minha expulsão, eu saí do campo rapidamente para não prejudicar minha equipe, nem olhei para o lado dele, nada, nem passei do lado do auxiliar dele, do bandeira, também não me dirigi para o lado de fora do campo alambrado, e a minha função, como é de auxiliar técnico, ficava com o radinho, essas coisas, eu fui para o lado de fora e fiquei do lado de fora do alambrado, do lado de fora do campo, lá, e em nenhum momento eu xinguei ele, falei algo para ele. Até quando foi passado para mim, me pegou muito surpresa, porque além de eu estar nessa função hoje, eu sou um atleta, um ex-atleta, que participo de competições da Federação Paulista desde 2001. Tenho quase 30 anos como atleta profissional, e nunca tive uma expulsão na minha vida, nunca, para mim, está sendo assim, desculpa a palavra, uma vergonha aqui para mim, porque eu hoje estou numa outra função e prego isso para os meus atletas, que durante a minha carreira, graças a Deus, eu não tive isso. E aí, quando me falaram que eu falei essas palavras para ele, são palavras que eu não falo dentro da minha casa, nada, e principalmente por respeitar a regra do esporte, respeitar a decisão de árbitro, essas coisas. Eu posso não concordar, mas falar essas palavras de maneira nenhuma eu ia falar para ele ou para mim. Ok, o jogo estava sendo transmitido, filmado, tem alguma filmagem? Eu acredito que o jogo estava passando pelo futebol paulista lá, alguma coisa assim. Tá. Você então ficou com o rádio para fora do campo, se comunicando com o campo de reserva? Não, eu fui para fora do campo, eu sou auxiliar técnico, eu fui para fora da para fora do alambrado, para fora do campo, e daí tem de cima da arquibancada tem um analista que passava as coisas para mim. O que eu fazia por lá de fora era talvez gritar alguma coisa com os meus companheiros, né? Mas em relação à arbitragem, até que acabou o jogo. Se eu tivesse feito alguma coisa, ficasse bravo com ele, eu teria entrado, falado alguma coisa para ele. No momento eu nem lembrava que eu tinha reclamado alguma coisa com ele. Discordar, acho que faz qualquer partida, sendo ela importante ou não, a gente discorda de uma ou outra decisão, entendeu? Então, foi o que aconteceu comigo, saí por lá de fora, mantive a regra. Eu acho que se, por exemplo, se eu tivesse num lugar que não pudesse, eu acho que ele ia parar o jogo, ia mandar tirar daquela situação. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Satisfeito. Obrigado pelo Wesley. Boa tarde, Sr. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu vejo aqui na súmula, no relato do cartão, falando da reclamação assintosa. E a Procuradoria vem e escreve aqui algumas palavras que o senhor teria falado. O senhor se recorda se o senhor falou alguma coisa, o que foi? Alguma reclamação. Não é proibido reclamar de algo que a gente não gosta. O senhor lembra o que o senhor usou de tom de reclamação? Posso? Por favor. Eu discordei das decisões dele, em uma ou outra. Mas falar essas palavras aí, jamais eu iria falar para ele ou para qualquer arbitragem. Conheço mais de 90% dos árbitros do quadro da Federação Paulista. Como eu falei para o senhor, disputei com todas as competições da última primeira divisão de São Paulo e sei das regras, jamais iria chamar o árbitro, a autoridade do jogo, com palavras dessas, sabendo de todas as punições, de tudo que vem. Jamais iria fazer isso, prejudicar a minha carreira, prejudicar o meu clube. Jamais, eu sou um cara que respeito regras, de maneira nenhuma ia naquele momento, me prejudicar e prejudicar o meu clube, principalmente, né? Obrigado, senhor Peralta. A Procuradoria Antônio Henrique tem alguma questão? Não? Advogada? Por favor, a senhora pode falar. Senhora Mariana, né? Quando você estava no Alambrado, tinha outras pessoas para você lá? Tinha, ao redor do Alambrado tinha mais outras pessoas, né? E eu fui para um lugar, como eu até estava conversando assim com os meus companheiros, eu achava que a pessoa, nunca, pelo fato de eu nunca ter sido expulso, a pessoa foi expulsa, para onde que ela vai? Ela vai para fora.
para fora do alambrado, para fora do campo. Então, eu fui para lá onde tinha outras pessoas, eu fui lá e fiquei perto lá, porque falei assim, não tem como ir embora do campo, né? Eu falei, fui expulso, eu tenho que ir para fora, onde eu não participo do jogo. E foi onde eu fiquei perto de outras pessoas e, assim, tentando gritar, conversar, orientar os meus companheiros, assim, entendeu? Mas não, em relação a ele, nunca, jamais falei nada, até porque eu estava lá longe dele, não tinha nem como eu ia falar, ele não ia nem ouvir o que eu iria falar para ele, assim, não tinha nem o que eu falar. Eu estava preocupado em ajudar os meus companheiros, não em reclamar mais da arbitragem. O que eu discordei, eu falei para ele dentro do campo, né, que eu discordei de uma ou outra decisão dele, mas nada, nunca iria falar as palavras que tá aí nessa. Obrigado. Doutor, tem mais uma questão? Satisfeito, então, o senhor pode voltar ali no seu lugar no auditório. Já vamos continuar com o regulamento. Obrigado pela presença. A palavra está com a Procuradoria. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos aqui presentes. Em relação ao caso dela, presidente, entendo que, apesar do testemunho pessoal do denunciado, não houve a apresentação de nenhum conteúdo probatório que pudesse firmar os termos da súmula. Há de se analisar também a vigência do princípio da veracidade da súmula, ainda que relativa. Nesse caso, então, analisando as palavras e teses proferidas pelo denunciado, enseja possivelmente a tipificação dos artigos 258 e 243, de modo que vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Passo a doutora Mariana para a sustentação pela defesa. Não, primeiramente, boa tarde a todos, presidente, auditores, procuradoria, secretaria. Prazer estar com vocês aqui na tarde de hoje. Primeiramente, em relação ao artigo 258, né, que o Oliveira foi denunciado, de fato, ele foi expulso em razão de coisa amarela, de fato, ele reclamou decisões de arbitragem, como ele mesmo confessou aqui perante Vossas Excelências. Mas, como ele bem mesmo disse também, o jogo era um jogo muito importante para o esporte do Brasil, né, que diria aí se iria continuar na A3 ou se não. Então, de fato, os ânimos estavam um pouco exaltados, né? Justamente por isso a defesa entende que, por ser reclamação do jogo, com a própria súmula atrás, foi uma reclamação assintosa e não desrespeitosa, como foi o artigo 258, a defesa entende que cabe aí a absolvição do denunciado, caso vocês não entendam que é somente a pena mínima se classificando para advertência. Já em relação ao artigo 243F, é muito importante que Vossa Excelência leve em consideração que, como o próprio disse aqui pelo próprio Everaldo, ele não era o único que estava alambrado, existiam outras pessoas. E, de fato, ele vai para o alambrado. Se ele errou, foi ir para o alambrado e tentar passar informações para o time, mesmo sendo expulso, né, como ele mesmo disse aqui, porque ele queria, sim, que a partida continuasse e que o Desportivo Brasil conseguisse reverter a situação que normalmente a expulsão era de 1-0. Né? Não por entender por isso, por ele não ter ofendido em momento algum do árbitro, como ele mesmo disse, que perde a veracidade da súmula, né? Tem que se levar em consideração também o depoimento do denunciado, todos os fatos envolvidos na partida. Às vezes entende que cabe a absolvição do denunciado, caso vocês não entendam que se classifiquem para o artigo 258, considerando somente uma conduta desportiva, aplicando somente a pena mínima. Essa é a defesa. Agradeço, doutora Mariana. Passo a palavra, então, ao relator. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença do senhor Everaldo no tribunal. Eu acho importante, não só pelo seu testemunho, mas pelo fato dele ter dito que o simples fato de estar aqui já é uma vergonha. Eu acredito que é difícil que nós identifiquemos exatamente ele, como tenha dito expressamente para a arbitragem em relação à ofensa da honra da arbitragem, e por isso, em relação ao 243F, eu estou absolvendo. Porém, a conduta dele de ter assumido conduta contrária a esta disciplina afronta, sim, o artigo 258, e por ter desrespeitado a arbitragem, não efetivamente atingido a honra, eu estou condenando a uma partida
no artigo 258. É o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Com o voto do doutor Wesley. Presidente, agora sim. Obrigado. Trabalha pela manhã, mais presentes. Só para esclarecer o voto do cara, ele absolveu. Ele absolve em relação ao 243F e aplica uma partida em relação ao 258. Agradeço aqui as sustentações realizadas, agradeço o depoimento aqui da parte, cumprimento ao colega doutor Ricardo Cunha pelo seu voto, e o acompanho também. Então, por unanimidade, fica absolvido em relação ao 243F e aplicada uma partida de suspensão por infração ao 258 do CPJ-D. Obrigado. Passo agora à segunda preferência, que é o item 2 da pauta, processo 184/2026, a relatoria do Dr. Wesley, está com a palavra. Doutora Michele, doutora Michele pode se aproximar, divulgar aqui a sustentação, pode acompanhar aqui já, doutora Michele. E o Dr. Wesley pode, por favor, fazer o resumo do caso. Processo 184 de 2026, o requerimento de circuncisão pela Paulista 2, realizado no dia 22 de março de 2026. A doutora Lívia se foi denúncia desse favor por o senhor Matheus Ferreira de Souza, no artigo 254 para o inciso 2 do CPJ-D, pois no relato do arco da partida, praticamente novamente agora vai estar de forma linear seu adversário, sendo escrito no segundo cartão amarelo. Também apresentou denúncia de favor de outro atleta sobre reprodução de notas, também curso artigo 254 parágrafo 1 inciso 2 do CPJ-D, pois segundo o relato da partida, foi advertido novamente da aumentada de forma temerária seus adversários sobre os do segundo cartão amarelo. Constato que ambos os atletas são primários em defesa escrita dos autos. Agora, Michele presente. Presidente. Obrigado, doutor Wesley. Aqui tem um vídeo a ser exibido, né, João? Isso, por favor, pode exibir. Doutora Michele, fique à vontade, se quer fazer qualquer observação durante a exibição do vídeo, tá bom? Primeira parte, minuto 2, hora 2, minuto 11. Isso. Segundo 5. Essa é a primeira. Essa beleza funciona. Essa cabelo. Esse é do Matheus. E aí, a segunda é o minuto 17, segundo 20. Então, a procuradora está com a palavra. Obrigado, presidente.
Presidente, entendo que neste caso, ambos os vídeos aqui demonstrados corroboram com os termos da denúncia de modo a demonstrar os atos temerários praticados pelos atores denunciados. Nesse sentido, vou reiterar sempre a denúncia. Obrigado. Agradeço por Henrique. Então, eu vou passar primeiro para a doutora Michele, depois o relator faz um resumo da defesa escrita. Doutora Michele, você está com a palavra. Boa tarde. Ah, é dela mesmo, tá? Desculpa, tem que elas duas. Então, doutora, por favor, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, a gente queria começar falando que foi uma expulsão decorrente de segundo cartão amarelo. E como a gente pode ver no vídeo, não teve nenhuma força extrema e violência. Foi mais um atrito de jogo mesmo, que é como um jogo. E, bom, a gente entende que os atletas foram devidamente punidos com o segundo cartão amarelo, que causou a expulsão. Então, a gente pede, nesse caso, que seja absolvida a denúncia no artigo 254 do CBJD. Caso esse não seja impedimento, pedimos que seja substituído pela advertência conforme o parágrafo 2º do artigo 254. Obrigado, doutora. Doutor Wesley está com a palavra para o voto. Graças, presidente. Parabéns pela maioria das manifestações. Nesse caso, os vídeos foram fundamentais para esclarecer, porque a descrição da súmula não permitia entender o que efetivamente tinha acontecido. No meu modo de ver, a conduta do atleta Matheus se considera um atleta com uma bebida passiva de punição, sendo do artigo. O termo da competência 50, o time não pode desclassificar a denúncia que tem 50 pelo que gerado pelo e botar uma parte de suspensão para ele, então, substituir apenas por advertência. Já em relação ao seu grupo, o Santos, eu vejo como uma jogada não é de jogo, mas foi aquele de jogo não tem que ser passivo de punição para disciplinar, de modo que eu vou absolver o atleta da denúncia. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Wesley. O relator propõe, então, absolver o atleta Lucas. Em relação ao atleta Matheus, desclassificado no 254 e 250, com uma partida com em advertência. Como vota o doutor Ricardo Cuzuba? Primeiro, eu acompanho o relator, presidente. Agradeço todas as manifestações, cumprimento o relator pelo seu voto, acompanho com a unanimidade que assim definido. O senhor Matheus Ferreira tem a sanção desclassificada do 254 para 250, com uma partida cometida em advertência. E o atleta Lucas dos Santos fica absolvido. Obrigado, doutora. Passamos agora à terceira preferência da pauta de hoje, que é o 12º item da pauta, é o processo 200 de 2026. Doutora Beatriz, pode se aproximar? Passo primeiramente ao relator, doutor Ricardo Cuzuba, para um relatório do caso. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista A2 Profissional entre a equipe do Água Santa e do Ituano, dia 28 de março de 2026. Da denúncia que o senhor Cristiano Pereira de Oliveira, após o término do jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, abordou a arbitragem na zona mista, proferindo as seguintes ofensas, abre aspas. Marca a porra da falta, caralhos. Cadê seu safado? Quero ver você sair daqui hoje. E o denunciado foi contido pelo policiamento presente no local e, não obstante, valendo-se do acesso interno pelas dependências, vestiário da equipe, dirigiu novamente na área de acesso ao vestiário, onde reiterou as agressões verbais, dizendo, abre aspas, falar aqui comigo, seu arrombado, filho da puta, quero ver sair daqui. Portanto, foi denunciado como incurso nos artigos 243C, 243F e 258B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Pergunta da doutora Beatriz, tem um vídeo de depoimento aí, do atleta? Por favor, João.
Pedir desculpa, né? Pedir perdão pelo acontecido aqui no jogo passado. De cabeça quente ali, acabei me exaltando a arbitragem. Peço desculpa aos árbitros que se tinham pedido as palavras, mas quero ressaltar que não houve nenhuma ameaça que foi relatada no assunto, né? Da minha parte, em nenhum momento ameacei nem da minha pessoa. Eu estou aqui para dizer que eu estou um pouco arrependido, estou arrependido, né? Pelo que aconteceu e talvez hoje eu não faria novamente a mesma coisa. Satisfeitos? Sim. Palavras para a Procuradoria. Obrigado, presidente. Como semelhante ao primeiro caso, entendo que o testemunho pessoal do atleta não tem o comum de afirmar aquilo que está descrito na súmula da partida. E considerando a clareza da descrição, bem como os artigos aqui tipificados, vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado. Agradeço, doutor Henrique. É a doutora Beatriz com a palavra pela defesa. Obrigada. Iniciando com o artigo 243, conforme o pedido do relatório primeiro questiona de áudio do e-mail, a arbitragem, por isso, a representante vai questionar a adversária do assunto, vai apenas deixar que a primeira seja considerada que ele vai para o primário, e por isso, que seria para a questão do recurso. Já em relação ao 243C, o atleta ressalta que ele não, em nenhum momento ele ofereceu qualquer tipo de ameaça à arbitragem, só apenas o xingamento de criticar exaltado pela a defesa da instituição, que foi certinho, mas caso não seja aplicada pela tribuna, também considerando que é um primário. Em relação ao 2.b, a defesa ressalta o relatado em súmula, que mostra que o atleta, ele na verdade não estava dentro da área do vestiário dos árbitros, mas sim ele estava na porta. E por isso pede-se que não seja considerado invasão, porque ele não invadiu a área, ele apenas estava na área comum ali, e que ele pode estar, ele está autorizado a estar, por isso pede-se a absorção em relação a esse artigo. Caso o procedimento seja aplicado a pena mínima de combustível e advertência, e também requer que seja aplicado o número 3, se tratar de um ato que gerou diversas infrações, mas que é apenas um ato. Ele vai falar para a arbitragem, ele oferece ofensas ou ameaça de tudo, estratégia muito por momento ali. Por isso, vai ser aplicado o número 3 e que a pena maior absorva mais. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Beatriz. Relator está com a palavra. Todo tempo que o doutor precisa. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar a defesa apresentada e eu vou atender a doutora no que diz respeito à aplicação do 83 e manter como uma única conduta do atleta que ofendeu a arbitragem. Portanto, eu estou absorvendo uma conduta a outra, todas do artigo 243F, e aplicando a multa de R$ 1.000 e uma partida de suspensão. Não, 243F de 4 partidas, o mínimo, então 4 partidas de suspensão, já absorvendo a. O relator. Não, teve que absorver pelo 243C, que é mais grave. Se ele preenche tudo, vai ter sim. Bom. Eu sei da pessoa. A base do ser um X. Exatamente, esses empréstimos.
Então, eu vou diferenciar com eles. O outro sobre o 243 em 30 dias. E não R$2.000. Eu já estou muito de 243. Melhor absorver mais grave no 243C em 30 dias e R$30.000. Então, o relator propõe a absorção das tipificações do 43F e do 258B pelo 43C e propõe uma sanção de 30 dias de suspensão mais uma multa de R$1.000. Como vota o Dr. Wesley? Cumprimento as sustentações aqui realizadas, cumprimento o voto proferido e solução adotada pelo relator e também acompanho. Então, por unanimidade, fica absorvido o 243F e 258B pelo 243C, aplicando apenas por essa infração a sanção de 30 dias mais uma multa de R$1.000, por unanimidade. Obrigado, doutora. Presidente, gostaria de solicitar uma cola, por favor. Obrigado. Cerradas as preferências, passamos então à nossa pauta ordinária. Passo agora ao primeiro processo da pauta, é o processo 183 de 2026. A relatoria do Dr. Wesley está com a palavra. Presidente, processo 183 de 2026, eu tenho melhor pelo Paulo dos Estados, realizado no Grande Prêmio de Março de 2026. O governador presidente desse favor, o treinador de goleiro da Agrimensas Tropiais, o senhor Everton Vieira Marinho, em curso ativo desse, por vários serviços, foi segundo relatório da partida, expulsou o senhor, por isso foi denunciado por levantar o nome de reservas, contestado a disciplinaridade das suas palavras. Isso é muito bom, senhor Everton. Estado que foi denunciado é primário e a defesa escrita dos atos. Obrigado, Dr. Wesley. Não constam outras provas a serem produzidas. Passo então a palavra à Procuradoria. Obrigado, presidente. Considerando os termos da súmula, vou reiterar a denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Ainda não será agora que a doutora Laima irá participar da sessão. Tem defesa escrita. Passo ao relator, então, para um resumo e na sequência do seu voto. Começa pelo da defesa, breve síntese, pedindo a absolvição do denunciado por entender, entre outras coisas, que no momento da partida tinha uma carga emocional muito alta, perdendo estava perdendo a partida por 2-1. Não houve. O denunciado também viu uma conduta diferente do que ele foi denunciado, porque não há uma condenação do seu histórico. Também não houve campeonatos, além daquele trazido pelo árbitro, que impede a absolvição ou, subsidiariamente, a condenação pela pena mínima. Eu prego da defesa, passo ao voto. Entendo que as palavras proferidas por denunciadas têm uma gravidade maior, aquela agressão do tribunal, de modo que eu voto pela condenação do senhor Emerson Vieira Marinho. Os termos do artigo 258, parágrafo 2º, 2, uma partida de suspensão. Como voto. Obrigado, doutor. Propõe uma partida de suspensão. No voto do doutor Tucunduva. Relator, senhor presidente. Obrigado pelas manifestações. Pelo voto também acompanho. Então, por unanimidade, fica aplicada uma partida de suspensão. Passo agora ao terceiro item da pauta, processo 185/2026.
A relatoria do Dr. Ricardo Couto está com a palavra, também com sua defesa escrita. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista 3. Adicional entre o Catanduva e a equipe paulista em 21 de março de 2026. No da denúncia que foi Rodrigo Pereira dos Santos. Foi expulso após atingir um joelho a região do abdômen do seu adversário, William da Silva Duarte Monteiro, um jogo paralisado. Isso denunciado como impulso no artigo 354 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa escrita como serviço presente. Relatório. Muito obrigado. Passo agora a Procuradoria. Presidente, obrigado. Vou reiterar os seus votos. O relator está com a palavra para o resumo da defesa escrita e na sequência do seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa do senhor Rodrigo Pereira dos Santos para que seja julgada improcedente a denúncia para a absolvição do atleta diante da insuficiência de gravidade concreta do lance. Subsidiariamente, pede que seja aplicada a pena mínima legal de uma partida, tendo em vista que o atleta prosseguiu na partida e que a expulsão já produziu o efeito desportivo relevante. Pede ainda que seja atenuada a pena e é isso o relatório da defesa, presidente. O atleta é reincidente, não é específico, já tem uma combinação no artigo 250, de modo que eu tenho o pedido da Procuradoria, o condeno, no artigo 254, e deixe de transformar em advertência e mantém uma partida de suspensão. Por voto. Muito obrigado pela tua proposta uma partida de suspensão. Como vota o Dr. Wesley? Senhor presidente. Eu voto para Obrigado. Cumprimento a todos e também acompanho. Por unanimidade, fica uma partida de suspensão. Passo ao próximo item. É o quinto item da pauta, processo 187 de 2026. A relatoria é do Dr. Ricardo Couto. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista 3 profissional entre a equipe do União São João e do São Bernardo no dia 20 de março de 2026. Os a denúncia que o senhor Vitor Miguel Cherubim foi expulso após retardar o reinício do jogo em um lateral para o seu adversário e, portanto, denunciado no artigo 208 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Foi denunciado também o senhor Leonardo Henrique Pereira Gandula por contestar as marcações da arbitragem e então denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Relatório. Obrigado. Consta algum vídeo a ser exibido? Doutora Laila, fica à vontade, se quer fazer alguma observação durante a exibição. Também não consta. Tem vídeo. O jogo pode exibir, a relatora fica à vontade para pedir repetição, e a doutora Laila, se quer fazer alguma observação, fica à vontade também.
Na sequência vem o 37, 45. Mas era só aquela lembra. Os 87, 45 do vídeo, existe a questão da reposição da bola, né, que é o que está sendo questionado no processo, e na sequência veio o gol da equipe adversária no empate. Aí você vai deixar. Volta um pouquinho. Eu já apresento a nossa. O curador está com a palavra. Depoimento, isso, do Ganu. Quem é esse? É o É o Leonardo. Leonardo. É, então, mas... Massa. Esse tempo, eu fui até o 4 horas do caminho da para ir embora na direção, e chamava a atenção de ver só que o menino se não é muito, os 4 vezes perfeitos. Eu ia na para que ele que dá uma coisa da frente, que ele assim, depois do árbitro, isso não devia lá e depois vai jogar para ele, né, expulsado. Pode ser isso. Então, Henrique, por favor, está com a palavra. Obrigado, presidente. Nesse caso, em relação ao atleta expulso por retardar a partida, entendo que o vídeo demonstra claramente que, enfim, ele hesita em cobrar o lateral por mais de uma vez, demonstrando, assim, a famosa cera existente, enfim, no futebol. Então, acredito que o vídeo corrobora ainda com os termos da denúncia. Em relação já ao depoimento pessoal do Gandula Leonardo Henrique, mais uma vez, eu acredito que não tem a capacidade de infirmar os termos da denúncia, por ausência de conteúdo probatório a ser apresentado. Nesse sentido, vou reiterar as justificações desejadas aqui. Obrigado. Agradeço, doutor Henrique. A doutora Laila está com a palavra. Obrigada, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Desejo uma boa sessão. Cumprimento o presidente, demais auditores, outro procurador, secretaria. Apenas para contextualizar, o vídeo é do senhor Vitor, o atleta que foi denunciado. Vou iniciar a defesa pelo senhor Leonardo, que é o Gandula. A súmula não nos traz um preenchimento muito claro do que foi dito, como foi dito. Algo muito genérico, até dificultando qualquer tipo de defesa nesse sentido. Então, pelo preenchimento genérico, e exatamente por não conter qual teor, se há de fato uma ofensa, se há de fato um desrespeito, a defesa entende que o preenchimento delas se torna impróprio, motivo pelo qual requer-se a improcedência da denúncia com relação ao senhor Leonardo. Não havendo esse entendimento, requer-se então a aplicação da advertência no lugar de uma suspensão, considerando ainda que ele não tem nenhum apontamento na sua ficha disciplinar. Já com relação ao atleta Vitor, a prova de vídeo demonstra que a bola saiu direto pela lateral, que estava denunciado, a bola vem em direção a ele não tem obrigação nenhuma de pegar a bola e dar para o atleta adversário. Atos contínuo, existe uma bola ali e o atleta adversário já dá seguimento, então ele não obstruiu a passagem, ele não chutou a segunda bola, ele não tirou a segunda bola de perto do atleta adversário, e na sequência já veio um gol da equipe adversária. Então ele foi expulso aos 87:45 do vídeo e o gol de empate veio aos 88:25. Então é até difícil entender que tipo de retardamento seria esse se ato contínuo veio um gol na minutagem seguinte.
Então, a defesa entende também que não houve a tipificação pretendida pela adulta procuradoria, requerendo a absolvição do denunciado e não havendo esse entendimento a conversão da pena em advertência. Obrigado. Afirmado relator. Obrigado. Em ambos os casos, eu não vejo como condutas graves. Em relação ao Gandula, o senhor Leonardo, a própria defesa apresentada demonstra que ocorreu o fato, mas não foi de maior gravidade, seu depoimento. Em relação ao senhor Victor Miguel Cherubim, ele não deveria estar ali ou tentar sequer retardar o jogo. Houve essa tentativa, inclusive a defesa apresentada disse que sequer teve eficácia, né, para ter saído do gol, mas enfim, a conduta existiu e em ambos os casos eu estou aplicando a pena mínima e convertendo em advertência. Obrigado, relator. Foi então a pena mínima convertida em advertência. Como vota o Dr. Wesley? Nosso presidente, parabéns, relator, eu vou acompanhar em relação ao Lula, que eu entendo um pouco de gravidade dele. Até o relato dele que foi empurrado para a terra, que é esse tipo. Não tem esquecido se ele é reclamação da função. Em relação ao preparador físico, ou outro André Verlex, enviaram um apontamento pelo mesmo artigo. Exato. Só retificando, a reincidência é uma partida de suspensão. Tinha verificado a reincidência. Então, o relator propõe ao senhor Leonardo uma partida Físico, converter em advertência e ao senhor Vitor Miguel, preparador físico, uma partida. uma partida sem a conversão pela reincidência. Perfeito. Vou acompanhar realmente. Também estou de acordo, então, por unanimidade fica definido que o senhor Leonardo tem uma sanção final de advertência e o senhor Miguel uma partida, já considerada reincidência. Passo agora a vocês pedirem a pauta, processo 188/2026, a relatoria do Dr. Wesley, você com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 2026, pena forense Jabaquara, pelo Paulista 4, realizado no dia 18 de março de 2026. E o procurador apresentou a denúncia em favor do senhor, em favor do médico da agremiação Jabaquara, o senhor Arthur Gabriel Soares Costa Monteiro, por sorte 2, por parágrafo 2º, inciso 2. Foi o segundo relatório da partida, o mesmo levantou o banco de reserva, reclamou e destilou contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, do lado aspas. Vai tomar no cu, foi falta caralho. O médico não necessita totalmente ser anunciado, e há depoimento pessoal do iniciado juntado pela defesa. Será a parte perfeita. Obrigado. Consta que tem vídeo a ser exibido, João, é esse depoimento? Por favor. Boa tarde, meu nome é Arthur, sou médico de Jabaquara. Vim falar sobre o acontecimento da partida contra o Penapolense no dia de 18 de março. Na ocasião, nosso time estava com bastante dificuldade, brigando contra o rebaixamento, estava numa situação difícil. E ali, por volta do final do jogo, acho que se não me engano, aos 89 minutos, em um lance difícil de ver, estava um pouco longe da gente. Eu achei que tinha sido falta perto da área, no lance de ataque para o nosso atleta, né? Na ocasião, o juiz pediu para seguir. E aí eu proferi as palavras que constam em súmula, né? Acho que não vale a pena repetir aqui. E eu queria dizer que não foi direcionada ao árbitro, a equipe de arbitragem, foi mais um desabafo pela situação que o clube se encontrava, né? Pela dificuldade na tabela, pelo lance, pelo jogo difícil que estava tendo ali em Penápolis. Mas desculpas, o árbitro ou a equipe de arbitragem se sentiu ofendida de alguma maneira. De maneira alguma foi inibida de desrespeitado, eu proferi para eles. Foi mais por um desabafo, uma situação de jogo, de partida ali. Achei que tinha sido falta. Na ocasião, o atleta até caiu, até tempo atendeu na sequência, mas na ocasião o árbitro optou por mandar seguir o jogo, né? E foi isso. Peço desculpa pelas palavras preferidas da equipe, pelo que aconteceu, e é isso. Obrigado e boa tarde. Obrigado. Passo a palavra para o procuradoria. O presidente ouve então sobre a denúncia. Obrigado, doutora Laia, pela defesa. Obrigada, presidente. A defesa vai utilizar as próprias palavras do denunciado gravadas em depoimento. Foi uma indignação, ele extrapolou, não direcionou a arbitragem, mas falou, de fato, apesar de não ter repetido, a conduta que foi indicada em súmula.
não exime a sua responsabilidade ou arrependimento, mas, de toda forma, a defesa entende que, pela baixa gravidade do que foi pronunciado e pela humanidade do médico, a defesa requer a conversão da pena em advertência ou a aplicação da pena. Obrigado, doutora Laila. Passo ao relator para o seu voto. Nosso presidente. Entendo que essa razão a defesa dá reconhecimento do denunciante no caso, de novo, que eu não vejo que o grande gravidade ferido. Então, eu proponho que condenação do médico sobre a uma parte de suspensão converter em advertência do choro. Muito obrigado, relator. Propõe uma partida com a advertência. Como voto, doutor Ricardo Turbeluva. Com o relator. Muito obrigado, cumprimento a todos que manifestaram, também acompanho. Então fica, por unanimidade, uma partida cometida em advertência. Passo agora ao sétimo item da pauta, processo 189/2026. A relatora, doutor Ricardo Turbeluva, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista 4, profissional, entre Iparra Esporte Clube do São Caetano, no dia 18 de março de 2026. Foi denunciado o senhor Caio Monteiro da Silva Lima por persistir em reclamações, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, você é fraco, você é ruim, mesmo após a expulsão, bater palmas em direção à arbitragem, organizando a expulsão e retardar a sua saída do campo. Foi denunciado como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, do inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Relatórios, presidente. Obrigado. Não constam provas serem exibidas. A palavra está com a Procuradoria. Obrigado, presidente. Conselho os termos da denúncia, vou retirar os termos. Obrigado. Obrigado, doutora Laila. Obrigada, presidente. No mesmo sentido da defesa do processo anterior, a fala proferida indicada na súmula não se mostra de tanta gravidade, o denunciado também aponta, não tem nenhum apontamento em sua ficha disciplinar pregressa, porque requer-se a conversão em advertência. O relator está com a palavra. Atendendo o pedido da defesa, eu estou condenando a uma partida convertida em advertência. O relator propõe uma partida cometida em advertência. Com o voto do doutor Wesley. É o voto por unanimidade, então uma partida cometida em advertência. Passo agora ao oitavo item da pauta, processo 190/2026, a autoria do doutor Wesley, que está com a palavra. Nosso presidente, processo 190/2026, pelo Taquaritinga, São Carlense, pelo Paulista 4, realizado no dia 18 de março de 2026. Por em favor do senhor Sheila Santos Ribeiro, constante 284 do CPJD, por segundo relato da partida, o Brandura foi expulso mediante sanitário conveniente por retardar na partida em razão da proposição de nós. Está aqui há apontamento, mas não atleta, esse é o relatório. Obrigado também por consultar as serem produzidas. Passo a palavra à Procuradoria. Considerando a ausência de provas serem produzidas, que realmente os termos da denúncia vou retirar os termos da denúncia. Obrigado, senhor Henrique. A defesa está com a palavra. Obrigada, presidente. A defesa entende que a expulsão e qualquer consequência que já possa ter sido praticada aqui ou adotada já seria o suficiente para o caso. A defesa, então, requer a absolvição do denunciado, não havendo esse entendimento e considerando a reincidência não específica, a defesa requer a conversão em advertência ou a aplicação da pena mínima. A palavra está com o relator. Nosso presidente, aqui na função de bandeira da polícia partida, o Brandura também é atleta. Existe essa função de local, causa um problema para ele, que tem uma condenação aqui em dias, e ele pode ficar fora de partidas. Não havendo provas para o relatório, mas quando a condenação do Brandura, a 15 dias de suspensão, e a convocação. Obrigado, relator. Propõe 15 dias de suspensão. Com o voto do doutor Ricardo Turbeluva. Acompanho o relator. Também acompanho, cumprimentando a todos que se manifestaram. Então, por unidade, ficar uma sanção de 15 dias. Peço que fazer uma pausa 2 minutinhos só para decorar a água, por favor. A gente já retorna. Retomando nossa sessão, passo ao 10º item da pauta, o processo 192/2026. A relatoria do doutor Ricardo Turbeluva, que está com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Partida realizada no dia 21 de março de 2026 pelo Campeonato Paulista 4 profissional entre a equipe do Consei e do Clemense Sá. Da denúncia e o senhor Lucas de Abreu Severo, por ação de revide, deferiu uma cotovelada atingindo o rosto do seu adversário e, portanto, denunciado com indústria no artigo 254-A para o primeiro do Código Brasileiro de Direito Esportivo. Foi ainda denunciado o senhor Júlio Vinícius da Fonseca Souza por ter desferido uma cotovelada no rosto do seu adversário, o senhor Lucas de Abreu Severo, e, portanto, denunciado também no artigo 254-A, caput e artigo e parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O relatório, senhor presidente. A defesa escrita, os dois, né? Do elemento só. Tem um vídeo. Posso entrar. Então, façamos a exibição do vídeo do Vossen e a doutora Laia vai ficar à vontade para fazer qualquer comentário que eventualmente achar necessário. Oi? Aceitar que o atleta E a posso diminuir a velocidade. Velocidade que já. O branco para o Vossen e o azul para o Clemense. Mais à direita do vídeo. É quando parar, o árbitro parou, agora vai ser aqui embaixo. Isso, mas O árbitro parou o jogo, mas... Continuar. Satisfeito? Passo a palavra para a Procuradoria. Presidente, a aplicação da prova de vídeo civil possível da gente. Obrigado. Doutora Laia está com a palavra, depois o relator faz um plano da defesa. Obrigada, presidente. A defesa chamou a atenção ao cor do uniforme exatamente para destacar qual é o atleta que está sendo defendido. A imagem é muito clara, o atleta adversário ele vai, de fato, e agride por 2 vezes o senhor Júlio, e ele utiliza do tronco, dos braços, para se proteger, mas não para agredir. Não tem cotovelada, não tem soco, não tem empurrão. A jogada de corpo dele é muito clara em levantar os braços para se proteger e, na sequência, ele cai. Qualquer ato contrário a isso, de fato, teria atingido o atleta adversário e as imagens não demonstram. Então, a defesa entende que não há razão alguma para a pretensão da douta procuradoria com todas as vênias, porque o atleta estava apenas se defendendo e não agiu em forma de agressão, requerendo a sua absolvição e não havendo esse entendimento por não ser considerado um ato desleal ou hostil, em verificação ao artigo 250, com a conversão da pena e advertência pelo atleta ser privado. Doutora Laia, vai passar a palavra para fazer o resumo da defesa escrita e, na sequência, pode proferir o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. A defesa do senhor Lucas de Abreu Severo afirma que a conduta do atleta se deu em ação de revide e houve um episódio de conflito bilateral entre atletas. E, portanto, há inegociação da tipificação no artigo 254-A, pois não houve agressão física dotada de relevante intensidade e algo direcionado à ofensa à integridade física. Pede, portanto, reconhecimento da inadequação de tipificação do 254-A, a consequente desclassificação para o artigo 250 do Código Brasileiro Desportivo e a aplicação de pena de advertência como medida suficiente e proporcional ao caso concreto. O relatório, senhor presidente, eu passo ao voto. No meu modo de ver, houve a agressão, houve a tipificação correta, que os dois ambos atingem o adversário e, portanto, eu estou condenando os dois no artigo 254.
4A, porém, em razão da primariedade serem na O relator propõe, então, 2 partidas de suspensão para cada atleta já com benefício do 8-2. Como vota o Dr. Wesley? E a só correção, só os profissionais. Né? Ah, então, desculpa, a benefício é do 8-2 ou... É categoria profissional. Então, são 4 partidas. Então, o relator aplica, no mínimo legal, 4 partidas por atleta. Como vota o Dr. Wesley? Obrigado, eu acompanho então por unidade, esse é o resultado. Passo ao 11º item da pauta, processo 199/2026, a relatoria. Final, discussão seguinte, de pauta para a Procuradoria para adiar o anúncio. Então, o 11º, que é o 199/2026, retirado de pauta a pedido da Procuradoria. Passo então ao 13º item da pauta, processo 220/2026. A relatoria do Dr. Ricardo Tucunão. Dr. Wesley, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo de 2026, julgamento do sertãozinho em Juventus, pelo país dos Estados, realizado no dia 28 de março de 2026. O Procuradoria apresentou denúncia em favor do atleta Alocanda Ferreira Costa, a agremiação Sultão do Rio, posto no artigo 258, parágrafo 2, foi o segundo relato da partida. O atleta possui cartão vermelho direto após o jogo, por vir em direção à de arbitragem, proferir insistentemente as palavras, abre aspas. Todas as vezes vocês fazem isso, sempre essa patifaria para poder a gente. Respeito marcação com a gente, fecha aspas. O destaque do atleta é primário. Obrigado. A palavra está com a Procuradoria. Obrigado, presidente. Vou seguir por sempre da anúncio. Da Laila, pela defesa. Obrigada, presidente. No mesmo sentido das defesas anteriores, em que pese tem o emprego de palavrão de fala indicada no súmula, a defesa entende também que não existe uma grande gravidade do que foi dito, requerendo a absolvição ou a conversão da pena em advertência, quando muita aplicação da pena não prevista no artigo denunciado, ressaltando que o atleta não possui nenhum apontamento na ficha disciplinar. Obrigado, doutora. A palavra está com o relator. Obrigado, presidente. Estava divisão defesas. E a defesa no sentido de condenar o atleta a uma parte de suspensão, supervisão da denúncia, convertendo em advertência. Obrigado. O relator aplica uma partida com em advertência, com voto do Dr. Ricardo Tucunão. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então esse é o resultado por unanimidade. Passo agora ao 14º processo em pauta, o processo 2002 de 2026, da relatoria do Dr. Ricardo Tucunão, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Estadual Profissional, entre a equipe Barretos do Nacional, no dia 28 de março de 2026. Foi denunciada aí por Barretos, a agremiação, com intuito no artigo 206, ter atrasado 1 minuto para apresentar a sua equipe no retorno do segundo tempo. Relatório, presidente. Obrigado. Não consumo mais para ser produzido. Passo a palavra para o Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Agradeço. Doutor Henrique, a palavra está com a doutora Laila pela defesa. Obrigada, presidente. A defesa chama atenção a parte da cronologia que está nas folhas 8 do processo. O primeiro tempo se encerra às 16h49, com 15 minutos intervalares. O reinício da partida deveria ser às 17h04, exato momento do reinício. Então, não houve um atraso de fato, pelo menos não da previsão do artigo 206. Senão haveria algum acréscimo, 17h05, 17h06, mas a partida reiniciou no exato momento que deveria. Então, a defesa, exatamente pela questão da cronologia, entende pela imprestabilidade aqui da denúncia, com todas as venhas ao do procurador, requerendo a improcedência também desse caso, com a devida absolvição, e não haver estendimento à desclassificação do artigo 91, porque se há qualquer atraso, seria um atraso protocolar e não um atraso real ao reinício da partida. E caso não seja esse entendimento, requer-se a aplicação da tabela em caso de reincidência que não ultrapasse o término de R$1.000. Obrigado, doutora Laila. A palavra está com o relator.
Só um minuto verificando bem isso que vai marcar o gol. Folha 8. É que a primeira página da súmula. Eu atender o pedido da defesa, realmente, por conta da própria súmula que move atrás. Eu estou absolvendo a premissa. Obrigado, relator, por acompanhar a solução. Vamos votar, doutor Joelho. Obrigado, também acompanho. Então, por unanimidade, cabe absolvida a agremiação Barretos. Passo agora ao 15º processo da pauta, processo 2003-2026, relatoria 203-2026, a relatoria do Dr. Wesley segue a palavra. Senhor presidente, processo 203/2026, jogo de São Carmense, São Caetano, realizado pelo A4, realizado no dia 28 de março de 2026. A doutora Carolina se conveniente desfavor da agremiação de São Carmense, no curso do artigo 213, inciso 3 do PJB, pois, conforme relato do árbitro da partida, após o gol da agremiação, a torcida arremessou um copo de água e depois uma garrafa de água em direção ao campo de jogo. Após o referendo, delícia também em favor do senhor Maurício Mendes Silva. Só um minuto. Denúncia em favor do senhor Maurício Mendes Silva, Santos, da agremiação Supercano, pois conforme relato do curso artigo 2, parágrafo 2º, caput e parágrafo 2º, inciso 2, duas vezes, pois, segundo o relato da partida, o denunciado foi advertido por reclamar de forma sintosa com a da arbitragem e, após receber o cartão, mesmo continuou as reclamações preferindo as palavras abraços. Isso é muito ruim, fraco, fecha aspas, respeito ao segundo cartão amarelo, consequentemente, cartão vermelho. Depois, o atleta retira a camiseta e profere as seguintes palavras, abre aspas. Para tomar um time, isso é muito ruim, vai se poder, fecha aspas. A seguinte apresenta a denúncia de favor do senhor Elias Ferreira Coutinho, curso artigo 2, prepara o segundo inciso do PJB, da agremiação supervense, foi expulso em um relato da partida, por contestar de forma sintosa as decisões da arbitragem. Proferindo as seguintes palavras, abre aspas, para tomar no curso, isso é muito ruim, vamos subir daqui para caralho, fecha aspas. Apresenta a denúncia em favor da agremiação São Caetano, curso artigo 206 do PJB, pois a agremiação atrasou 2 minutos para perfilar para o protocolo, consequentemente, atrasou o início da partida em 2 minutos. E, por fim, apresenta a denúncia em desfavor do senhor Daniel Marques Franco, curso artigo 208, caput 208B do PJB, da agremiação Supermense, pois, conforme o relato da súmula, o senhor Daniel Franco, procurador da agremiação Supermense, que não estava relacionado à súmula, entrou o campo de jogo partindo em direção à da agremiação Supercano, proferindo as seguintes palavras. Abraço, vocês todos arrombados, não de filho da puta, vieram passear de governo, levaram um papo, voltam para se carregando. Arrombados, iniciando sempre esse culto mundo, sendo necessária a intervenção das comissões técnicas. Destaque a agremiação Supercano é reincidente, assim como a agremiação Superlense, os demais são primários. A defesa explica da agremiação São Carmense. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Não conforto as provas a serem produzidas. Passo então a palavra à Procuradoria para a sua manifestação. Obrigado, presidente. E, nesse caso, considero da quantidade de denunciados, vou tentar fazer uma fala bem breve, geral, acerca de todos. Primeiro, eu gostaria de elucidar a responsabilidade objetiva da agremiação, inclusive pela responsabilidade da sua própria torcida em arremessar o objeto no campo de jogo. Já em relação aos atos de infração à ética desportiva, consubstanciados no artigo 258, ressalto não haver nenhum conteúdo probatório que infirma o disposto do nacional do partido. Nesse sentido, vamos reclamar os seus termos. Obrigado. Agradeço pela manifestação. A palavra está para a doutora Laia.
Obrigada, presidente. Vou iniciar pelo senhor Maurício. Ele foi expulso pela aplicação do segundo cartão amarelo, então já houve a valoração da arbitragem, inclusive, no que foi conferido pelo denunciado. A defesa entende que é uma situação mais maleável do que a aplicação direta de um cartão vermelho. O denunciado também não possui nenhum apontamento na ficha disciplinar e entende a defesa que a expulsão e consequente cumprimento da suspensão automática já seria apenas suficiente, requerendo a absolução, não havendo estendimento à conversão da pena em advertência. Com relação à agremiação São Caetano, pelo atraso, a defesa também entende que seria um atraso protocolar, mas que nesse caso houve sim um prejuízo em 2 minutos para início da partida. A defesa também quer a aplicação da tabela, mas chama atenção ao fato de que a agremiação anteriormente foi denunciada no artigo 206 com absolvição. Então, por não entender haver uma reincidência nesse caso, ele quer a aplicação da tabela e na categoria A4, a minutagem está em R$600, então R$1.200. Agradeço, senhora Laila. Passo a palavra para o ritmo da defesa escrita de São Carlense. Na sequência, eu voto em relação a todos. Graças, presidente. A agremiação de São Carlense apresenta o presidente do Supremo contestação defesa em relação aos denunciados. Com relação à primeira parte da defesa, ela informa que a violência do objeto no campo para a torcida essa violência não é prosperar, pois, conforme narrado, houve um tumulto, sendo esperto que a polícia militar foi prontamente acionada, demonstrando que a agressão preventiva era possível para impedir, né, reprimir, aliás, a conduta da torcida. Em relação ao senhor Elias Ferreira Coutinho, só no dia que pode ter chegado a hora visual, parece isso. Ele fala que a denúncia em relação ao senhor Elias para talvez simplesmente na súmula, uma defesa, ele pede a absolvição, substituição ou eventual substituição da pena de advertência. Em relação ao senhor Daniel Marques Campos, informa que não há conteúdo probatório consistente, que por si só seria suficiente para afastar qualquer condenação do atleta. Opinando por fim pela absolvição da premiação e dos demais denunciados, não subsidiariamente a aplicação de pena mínima pela primariedade de todos. Esse é o relatório, presidente. Relato de defesa. Obrigado, pode seguir com o voto. Não, pergunta da defesa. Pode seguir com o voto. Em relação à delegação São Carlense, aqui não há refutar o relato da partida, do motivo pelo qual o arremesso da garrafa do jogo, pela condenação da eliminação dos termos da denúncia, no artigo 213, é uma multa de R$500. Em relação ao senhor Maurício Mendes Silva Santos, da eliminação São Caetano, verificado por 2 vezes que esse foi, tendo aqui que a conduta é uma só. De momentos, mas é algo contínuo, de modo que eu voto pela condenação apenas a uma infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, a uma partida de suspensão. Em relação ao senhor Elias Ferreira Coutinho, da delegação São Carlense, entendo que também está bem configurada aqui a conduta do denunciado, de modo que eu voto pela condenação dos termos da denúncia a uma partida de suspensão também. Em relação à agremiação São Caetano, assisti a razão aqui à defesa em relação aos apontamentos superiores da primária, em relação aos 206, de modo que eu voto pela tabela do tribunal, R$600 pelo minuto da categoria, fica R$1.200 a combinação de agremiação São Caetano. Por fim, em relação ao senhor Daniel Marques Franco, eu fui terapeuta da agremiação e não estava relacionado. Eu entendo também a denúncia ela foi bem ligada aos fatos, de modo que
Em relação ao artigo 258, eu voto pela ponderação a uma partida de suspensão. E em relação ao 258B, por não estar relacionado à súmula, creio que houve sim razão. Aliás, corrigir o voto. Eu vou absorver a conduta 258, feita por 258, especulativo 23, e vou dar uma partida de suspensão ao denunciado. Esse não é o voto. Agradeço ao relator. Doutor Wesley propõe, então, a agremiação Gleison Calense, R$500 de multa, ao senhor Maurício Mendes, uma partida, ao senhor Elias Ferreira, uma partida, ao senhor Daniel Marques, uma partida já absorvendo pelo 183 a infração ao 258B, e a agremiação de São Caetano, R$1.200 já considerada a reincidência. Como voto do doutor Ricardo Cundu? O relator, se quiser. Cumprimento a todas as manifestações, ao voto do relator, e o acompanho. Então, esse é o resultado por unanimidade. Passo agora o 17º item da pauta, o último processo da pauta de hoje, que é o processo 204/2026. A relatoria do doutor Ricardo Cundu está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista 4, profissional, entre a equipe do Tanabu Esporte Clube e do Colorado Caieiras, dia 28 de março de 2026. Foi anunciado o senhor Gerson Antônio Guerra, médico da equipe do Colorado Caieiras, ao deixar o gramado, passou em frente da torcida mandante e realizou um gesto obsceno ao apontar para a sua região. Denunciado, portanto, no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Relatórios. A procuradoria está com a palavra. Senhor presidente, é costume constitucional prevê reiterar os termos da denúncia. Agradeço ao doutor Henrique, doutora Lara, com a palavra pela defesa. Obrigada, presidente. Analisando o processo, a defesa entende que a situação foi basicamente um telefone sem fio. Um disse que o outro falou e aí a arbitragem teve que relatar porque chegou aos ouvidos dele. Então, o diretor de operações disse para o diretor de jogo que disse para a arbitragem e a arbitragem deixa claro em súmula que informa também que este ato não foi identificado por nenhum membro da equipe de arbitragem. Então, seria uma presunção do que possa não ter ocorrido e pela falta de elementos a defesa entende que sequer deveria ter denúncia nesse caso, requerendo a absolvição do médico, não havendo entendimento, a aplicação da pena mínima, que aqui seria em suspensão em partidas, já que ele está relacionado no assunto. Agradeço a defesa. A palavra está com o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Houve reação da torcida que poderia ter ocasionado até algo mais grave, e eu entendo que houve sim a conduta em razão da primariedade do médico, estou condenando no mínimo em 2 partidas de suspensão. Como voto? Obrigado. O relator propõe 2 partidas de suspensão. Como vota o doutor Wesley? Senhor presidente, acompanho bem longe. Eu acompanho. Então, esse é o resultado por unanimidade. Declaro, então, encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e até a próxima sessão dessa primeira comissão.